Bom dia, meus irmãos. A paz do Senhor Jesus Cristo. Sou a pastora Wanda. Quero deixar aqui um testemunho para levar a todos que estão inscritos no meu canal, aqueles que vão se inscrever, assim eu creio em nome de Jesus, que vai apertar o sininho, vai dar o seu like, vai fazer um comentário e compartilhar, em nome de Jesus. Então, irmãos, quero dar um testemunho de que eu cresci sem pai. Meu pai separou-se da minha mãe, eu ainda era uma bebezinha, e crescendo ali sem pai, eu soube que meu pai tirou uma mulher do prostíbulo e foi morar com ela e abandonou a minha mãe com 3 crianças, ainda pequena. E eu fui crescendo sem pai. Na escola, irmãos, eu via as crianças no dia dos pais, os pais ali presentes, e eu comecei a nutrir dentro de mim uma raiva, sabe, pelas crianças que ali tinham seus pais. Tinha suas mamães nas reuniões, porque a minha mãe tinha que ir trabalhar, ir para as tarefas, fui criada na roça. E a casa onde que eu morava, na roça, era uma casinha, um barraco, onde a nossa avó cuidava de nós. Eu lembro que caiu a parede, ela pôs uma coberta, né? A parede era uma coberta, dessas ganhadas de conferência. E até que a gente era feliz, era um barraquinho de chão batido. E a nossa avó sentava com a gente, contava histórias. Até que um dia ela se mudou para Barbacena, minha mãe ficou sozinha com a gente. E ali as dificuldades aumentaram, porque ela não tinha mais ali a minha avó, que ajudava a tomar conta da gente. Ela mudou para outra cidade. Depois houve necessidade de nós também irmos para o mesmo local. E a gente não tinha ali um colchão, não tinha coberta. E a minha mãe colocava roupas no chão, né, pra gente dormir. E minha avó, morando com a minha tia, viviam também em grande miséria. E nós chegamos ainda para aumentar mais a família. E eu me lembro bem que houve muita dificuldade. E eu pequenininha, estudando, comecei a estudar. Eu lembro que eu ia para a escola e o meu alimento era um pão do lixo, né? Pão duro, que eu passava no local, sempre tinha um pão duro lá no chão. Aliás, um não, tinha vários. E chegava na escola, era a minha merenda. Na hora do recreio eu pedia ali para poder ir em banheiro, a professora deixava eu ir, eu catava os restos da merenda do pátio. E o grande banquete viria depois da escola, que eu tinha uma coleguinha que a mãe dela trabalhava, e sempre a gente passava lá, ela dava um pão com carne pra gente comer. E assim eu fui crescendo. Com 8 anos de idade, eu me lembro que a minha mãe, com muitas dificuldades, entregou para uma família, porque ela não tinha condições de cuidar dos 3 filhos. E eu fui escolhida para ser dada para os outros ali. E eu lembro até hoje, a família me pegou com cuidado, com zelo. Lembro da família me dando banho, trocando a minha roupa, mas eu gritava porque eu queria minha mãe. Eu gritava tanto que eles tiveram que me devolver para minha mãe. Aí, meus irmãos, eu fui crescendo. Uma menina muito inteligente, sempre na escola, tirando boas notas. E com 9 anos eu saía já da escola, 1º e 2º ano, e já ia trabalhar na casa das pessoas, dos outros. Eu era uma boa aluna e as professoras até me punham para corrigir a prova dos outros alunos. Corrigia a minha e pela minha eu corrigia dos outros alunos, ajudava. Eu cuidava de criança, sendo também uma criança, mas sempre fui muito responsável para a glória de Deus. E eu fui crescendo. Para resumir,
perdi minha mãe com 42 anos, estava grávida do meu primeiro filho, não era casada, eu era solteira, fui iludida por um jovem, me deixei iludir, né? E quando a minha mãe morreu, eu estava com 8 meses de gravidez. Aí eu fiquei ali dependente de conferência, as pessoas me ajudaram, graças a Deus, não morri de fome. Depois fui trabalhar, quando meu filho já cresceu um pouquinho, coloquei na creche, fui trabalhar para cuidar dele. Mas eu não conhecia o meu pai, eu queria conhecer, eu queria saber quem era. E Deus, Ele me deu um sonho em que eu engatava uma mangueira dentro da água, e em cima da ponte um homem de cabelo preto, que segundo no sonho era meu pai, me abraçava e afagava os meus cabelos. E eu engatava aquela mangueira e jorrava água para cima. E eu disse para meus irmãos, nosso pai vai dar notícia. Passou umas 2 semanas, irmãos, tá lá, ele canta Subiandanai. Saiu uma notícia na Rádio Globo de que meu pai estava procurando os seus 3 filhos, Aparecida, Wanda e Joaquim, que era nós. E quem ouviu pela Rádio Globo foi a esposa do meu irmão Joaquim. Oh, glória! Nós fomos visitar, ele estava em fase terminal, hospitalizado na cidade de Lafayette. Nós nos reunimos, fomos lá ver ele. E eu li para ele o Salmo 23 e ele aceitou Jesus, irmãos. A água, o sonho que era ali engatado dentro do rio, era jorrando vida para ele. E para terminar, nós voltamos para casa, mas a gente sabia que a gente ia perder ele. A gente perdoou ele e também pedimos perdão, porque se ele não nos procurou, nós também não procuramos ele. Então, ali foi um encontro, né? Um encontro à glória de Deus, onde ele recebeu Jesus. E nós voltamos para casa. Na semana seguinte nós fomos chamados de volta, mas agora para enterrar ele. Aí nós fomos enterrar o nosso pai. E nós fizemos o velório dele com todos os familiares ali. A mensagem ficou comigo. Eu lembro ali de João capítulo 11, versículo 25, a qual foi dada a mensagem de ressurreição, de vida, assim como Jesus ressuscitou Lázaro. Nós falamos de ressurreição para o nosso pai, porque ele havia recebido Jesus. Para aqueles que ficaram, eles ficaram olhando para a gente porque era um pai que nunca procurou seus filhos. Aí a gente ali, mediante a graça de Deus, nós pregamos para aqueles que estavam ali também, que aqueles que tivessem os seus filhos, os tratassem bem, se lembrassem deles. Porque para nós foi difícil crescer sem pai. Muitas vezes passando fome, muitas vezes sentindo frio, muitas vezes tendo que recorrer ao lixo para comer o pão duro, catar merendas, restos de merendas em parte de escola, para poder não morrer de fome, e ter como banquete um pão com carne que era dado por alguém que tinha compaixão e que via a miséria e a fome com a qual nós vivíamos. E com todo o resumo dessa história, meus irmãos, embora minha mãe me entregou para alguém onde tinha fartura, onde tinha tudo, eu não fiquei nenhum dia, porque o meu amor pela minha mãe era maior que tudo que me ofereciam. Eu dou graças a Deus, porque minha mãe não me deixou ficar, ela me recebeu de braços abertos. Ela criou 3 filhos e depois chegaram mais 2, através de outros relacionamentos que ela teve. Para a glória de Deus, nós somos unidos. Ela morreu novinha, 42 anos ela faleceu.
Mas antes dela falecer, ela foi uma igreja evangélica. Eu lembro até hoje que ela chegou com umas balas em casa. Nenhum de nós era cristão. Ela chegou com umas balas em casa e falou assim: o pastor ungiu essas balas. Eu trouxe para vocês chupar. Nós chupamos aquela bala. Perdemos ela, mas antes ela deixou em nós uma marca daquelas balas ungidas, que mais tarde, muito depois que ela morreu tem 38 anos. Eu estava grávida do meu primeiro filho, que hoje está com 38 anos. Mas hoje estamos todos cristãos, para a glória de Deus. Os 4 irmãos são cristãos. Os 4 não, 5 irmãos, que nós somos 2 homens e 3 mulheres. Todos nós servimos ao Senhor para a glória de Deus. Então, quero deixar para os irmãos esse testemunho para a edificação de vossas vidas. Eu quero agradecer ao Senhor. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor trouxe à nossa vida, Senhor, a Tua presença. Poderia falar de muitas outras coisas, ó Pai, que aqui aconteceram, mas hoje não importa, porque ficou tudo para trás. Estou contando um pouco, Senhor, daquilo que eu vivi. E estou, Senhor Jesus Cristo, falando de quando ainda, ó Pai amado, Pai querido, nós tínhamos em nossa vida algo que nós não entendíamos, que era o nosso chamado, que o Senhor nos escolheu, nos deu grande livramento, nos protegeu. Ficamos órfãos de mãe, mas ela deixou um pai para nós, um pai que cuida de nós, que zela de nós. Nós enterramos um pai, mas aquele pai que sempre nos sustentou, que sempre nos alimentou, está conosco até no dia de hoje. Que o Senhor visite almas neste momento, ó Pai, que passam o mesmo problema, na miséria, na fome, que vivem sem pai, que entendam que o nosso Deus nunca se esquece de nenhum de nós. Que Deus abençoe vocês. Abençoe a mim e a minha família, todos os seus familiares. A paz do Senhor. Bom dia. Fica com